primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você, pessoalmente, né, por ter aceitado o nosso convite de estar ao vivo no nosso projeto Esclarecendo Dúvida. Isso é uma iniciativa da Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, perto dos 94 anos da SBU, a gente ainda é um bebezinho caminhando, né? É óbvio que hoje a Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica, ela tem um perfil muito que lembra a SBU, porque na verdade eu sou cria da SBU, né? Sempre participei, tive esse privilégio de estar entre profissionais que reconheceram, não eu só como profissional, mas a instrumentação como parte importante para a medicina, parte importante do tratamento. Então é óbvio que eu tenho muito que agradecer, né? O tema que a gente veio apresentar hoje, nós vamos primeiro já agradecer e parabenizar a SBU por seus 94 anos, né, de formação, de trabalho, desempenho, desenvolvimento, tanto em capacitação médica, né, como os residentes internos, e como também com o olhar. Eu comentei que foi a primeira sociedade médica a ter um olhar e um carinho pela instrumentação cirúrgica. A SBU abriu portas para a instrumentação cirúrgica, participar do congresso, que antigamente era totalmente restrito à área da medicina. Então, para a gente é um privilégio, e não poderia ser com outra sociedade, a não ser com a SBU, a gente realmente começar esse projeto. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro e depois a gente abre para as perguntas. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado, Regiane. A Regiane é uma grande parceira, uma grande amiga de muitos anos já na sociedade, como ela mesma falou. Ela foi adotada aí pela Sociedade de Urologia. A urologia tem muito a ver com a instrumentação cirúrgica. Então, é um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar em épocas de Covid, aí, estar fazendo essa conferência, nessa época de isolamento, poder estar participando com conhecimento ao pessoal da instrumentação, das instrumentadores, instrumentadoras, e que são muito importantes na nossa vida. Meu nome é Wagner Matheus, eu sou livre docente na Unicamp, eu já trabalho na Sociedade Brasileira de Urologia há mais de 10 anos, já trabalhei na Nacional, eu trabalho mais na Sociedade de São Paulo. E eu acho que vocês são muito importantes no nosso dia a dia. A gente tem a honra de ter essa parceria com vocês e sabe sempre que esse treinamento junto com vocês tem dado muitos frutos para a urologia e para o urologista, porque o urologista precisa de um profissional capacitado, habilitado, que tenha bastante conhecimento de tecnologia. A urologia envolve muita tecnologia. Acho que nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso durante o nosso bate-papo aqui, Regiane. Então, tá bom. Então, vamos começar. Nós recebemos algumas perguntas já. Se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, pode fazer, que a gente aí passando para o Dr. Wagner. Primeira pergunta: o que seria uma sociedade médica? Então, a sociedade, até uma conotação assim, sociedade, uma coisa restrita, não. A sociedade, ela é muito importante na nossa vida. A nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela representa nós, os urologistas, né, do Brasil. A sociedade, ela é nacional, mas ela tem as seccionais, as estaduais. Então, ela representa a classe urológica. Ela é um pouco diferente de outras entidades, acho que a gente vai poder falar sobre isso também, mas é um grupo, uma instituição sem fins lucrativos e que tem o objetivo de trazer a defesa profissional, agrupar os urologistas e discussões sobre defesa profissional, assim como vocês devem ter a defesa profissional de vocês, nós também temos, e principalmente, eu acho que é onde a SBU mais atua, é na educação continuada. A programação de cursos, congressos, eventos, vários projetos com a sociedade urológica, né? A sociedade é diferente de um conselho representativo? Sim, a nossa sociedade ela é composta por especialistas médicos, urologistas. É lógico que tem vários tipos, várias possibilidades. O TISPO, por exemplo, é o titular em urologia, uma pessoa que tem título de especialista, prestou prova de especialista, fez residência médica de urologia, mas existem outras categorias também, né? Agora, existem outras entidades, como o Conselho Federal de Medicina, o CREMESP, no estado de São Paulo, Nacional, o CFM, a AMB, Associação Paulista de Medicina, são diferentes. A Sociedade Brasileira de Urologia é uma sociedade de especialistas, de urologistas, que tem essa característica de defesa profissional e educação continuada. Quem pode fazer parte da sociedade? Urologistas, né?
Nós temos são várias categorias de urologistas que podem fazer parte da SBU, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, mas a mais valorizada é a que a gente mais tem a TISBU, que seja titular da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a pessoa que fez especialidade, residência médica em urologia, tenha prestado uma prova de título especialista, tenha sido aprovado, em dias com seus dados, com seus cadastros, e a gente tem uma anuidade que ela é para trabalho da própria sociedade, então o urologista ele paga essa anuidade para ter direito e usufruir de todos os benefícios que a sociedade traz. Mas outros urologistas que, por exemplo, não tenham passado nessa prova podem fazer parte da Sociedade Brasileira de Urologia. É uma outra categoria, não TISBO, são pessoas que não prestaram a prova de título, mas que também pagam anuidade, tem cadastro e tudo mais. Nós temos uma categoria de residentes, então os residentes também podem fazer parte, urologistas aposentados, que são os remidos, tem várias categorias, mas de uma maneira geral, para ser da Sociedade Brasileira de Urologia, tem que ser urologista. A sociedade ele também ela é aberta também para os residentes, né? Para quem está fazendo. Vocês têm um projeto do Proteus que trabalha também com isso, né? Nós temos um projeto muito forte, um braço muito forte da sociedade, Regiane, que trabalha com as residências médicas no Brasil, no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil. E a sociedade, ela fiscaliza essas residências médicas, ela promove cursos para esses de aperfeiçoamento, de educação continuada para esses residentes, provas, exames deles. Depois, no final da residência, vão prestar o título de especialista. E a Sociedade de Urologia, ela fiscaliza as condições dessas residências. Porque, por exemplo, às vezes uma residência não tem condições de fazer transplante ou não tem material e equipamento para um determinado tipo de cirurgia. Então, a Sociedade de Urologia, ela fiscaliza para que as residências médicas tenham condições mínimas para os urologistas, para que sejam profissionais bem informados, com uma boa formação e que possam exercer a urologia em todas as suas áreas. Então, ela atua rigorosamente, fiscalizando, ajudando, apoiando, tendo o cadastro desses residentes e tudo mais. Então, você acha que uma sociedade, independente de qual a especialidade, ela tem essa finalidade? Ela é tão importante quanto o conselho? Sim, ela é muito importante porque ela é voltada para a especialidade e ela está preocupada com a formação dos novos urologistas, né? Todo ano se formam, eu não sei atualmente quantos urologistas no Brasil, 40 ou 50, acho que até um pouquinho mais, talvez até um número próximo de 100 urologistas no Brasil hoje. Eu não tenho certeza de quantas residências são no Brasil, mas a sociedade tem esse objetivo de fiscalizar a formação desses residentes. Isso é muito importante para o nosso mercado de trabalho, né? Para que todos os profissionais saiam com condições de cirurgião, de clínico, de urologista bem informado e capacitado para entrar no mercado, né? Você perguntou até da diferença das entidades. O CREMESP, o CFM, que é nacional, e o CREMESP, que é no estado de São Paulo, são do Conselho Federal de Medicina, é diferente. É uma entidade fiscalizadora também, mas ela tem a função de fiscalizar os médicos, a formação médica. Então, é diferente da especialidade de urologia. E nós também temos as associações médicas, né? A Associação Médica Brasileira, que é uma sociedade representativa da classe médica também. Então, como papel de especialidade, quem faz isso é a Sociedade Brasileira de Urologia mesmo, né? Tá. Há cerca de 10 anos atrás, eu fui convidada pela ICBU de São Paulo para a gente começar a ministrar os cursos dentro da ICBU junto com a equipe médica. O que você acha que efetivamente isso contribui? A instrumentação junto com a equipe médica nessa integração, nessa capacitação? Eu acho que é muito importante essa parceria com a instrumentação, o grupo de instrumentadores. A gente até brinca, fala que o pessoal da enfermagem, ou muitas enfermeiras e instrumentadoras não gostam da urologia. A gente brinca lá no hospital. Não é porque não gosta, porque a especialidade é ruim, é porque é difícil. É uma especialidade que tem muita tecnologia. Então, você já é parceira nossa de longa data. Quantos procedimentos você já treinou, capacitou? Quantos materiais você cuida? Então, isso dá trabalho. Então, o instrumentador ele é um parceiro muito importante do urologista.
quando a gente marca uma cirurgia, vai ao hospital, a gente está preocupado em que a cirurgia tenha um bom resultado, a gente está preocupado com o paciente. Então, às vezes, a gente, o urologista, não se preocupa muito com o equipamento e nem deve se preocupar, porque o foco e a atenção principal é o paciente, né? Os instrumentadores são muito importantes para o cuidado desses materiais, para que esse material se mantenha. São materiais caros, o manuseio são específicos de cada um deles. Você vê a tecnologia de laser ganhou muito espaço nos últimos anos. A laparoscopia, a instrumentação de laparoscopia é extremamente difícil. Nós temos que investir muito nos nossos instrumentadores nessa área de laparoscopia. Na parte de robótica, que agora está expandindo muito no Brasil, é uma instrumentação muito específica. Não dá para dizer que uma pessoa instrumentadora vai lá, instrumentou um ano, cirurgia geral, e vai começar a instrumentar robótica. Não vai dar certo, tanto para o paciente, para o médico e a própria instrumentadora e a instituição. Então, eu acho importantíssima essa parceria. A SBU já vê isso há muitos anos, por isso que ela tem investido nesses cursos com vocês. Pensando nesse bem-estar de todos, dos pacientes, dos médicos, dos profissionais da área de instrumentação e também nos hospitais com os equipamentos que são caros e muitas vezes não são tão abundantes assim. A gente tem que tomar um cuidado com relação a esses equipamentos, né? Então você acredita, a Sociedade Federal de Instrumentação, ela defende e acredita que o instrumentador cirúrgico, assim como o médico, ele tem que começar a criar o hábito de se especializar, né? Nós estamos no século XXI, a gente não tem mais aquela ideia que o instrumentador faz tudo. Eu não entendo de crânio, oftalmo e urologia. Até porque a própria urologia são 5 subespecialidades. A gente tem endurologia, cirurgia convencional, laparoscopia, robótica. Então, eu acredito, e você também defenderia a mesma ideia, que cada vez mais o instrumentador tem que se capacitar, porque hoje o médico ele está investindo muito mais que a gente se capacite, se esteja preparado para poder atender vocês, porque hoje vocês não têm tanto tempo remoto para poder dar essa atenção, seria isso? A formação de vocês é igual à nossa, né? O médico, antes de mais nada, ele é um médico, ele é graduado é um clínico geral. E que um clínico geral faz? Poucas coisas, né? Aí nós vamos fazer cirurgia geral. O cirurgião geral, hoje em dia, também é uma especialidade em extinção. Aí, depois da cirurgia, é que o médico vai fazer sua especialidade, no caso, a nossa urologia. Dentro da urologia, o campo é muito vasto. Existem cirurgias de infertilidade, cirurgia de transplante, cirurgia de disfunção erétil, colocação de prótese peniana, cirurgia de laparoscopia, cirurgias oncológicas maiores, endourologia. Então, eu poderia citar para você acho que em torno de 15 subespecialidades dentro da urologia. E da mesma forma que o urologista tem que se especializar nessas sub-áreas, a instrumentação também é a mesma coisa. Acho que a formação de vocês, eu acho que tem muito a ver com a parte de enfermagem, os cuidados básicos com materiais e equipamentos, a parte de cirurgia geral. Depois vocês entram no mundo da laparoscopia e aí vocês vão para áreas específicas, como essas que a gente acabou comentando, a robótica, a laparoscopia, a endurologia, o transplante, até da infertilidade, são áreas muito específicas, né? E quanto mais especializados nós somos, melhor é o nosso trabalho. Então, eu faço muito cirurgia uro-oncológica, laparoscopia principalmente. Robô aqui em Campinas a gente não tem tanto, mas você acaba ficando mais especializado nesse tipo de cirurgias. Na cirurgia, eu faço basicamente cirurgias uro-oncológicas, laparoscópicas e robóticas. Então é o que eu acabo fazendo. Os meus resultados melhores são nessa área. Eu acredito que a instrumentação também é a mesma coisa. As instrumentadoras especializadas nessas áreas, elas vão ter resultados melhores e um desempenho muito melhor nessas áreas específicas. Você acha que outras sociedades deveriam levar o exemplo da SBU de começar a promover e incentivar os instrumentadores a participar em congressos? É uma boa pergunta, Rê. Eu acho que sim, deveriam. Todas as especialidades, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, gastro, todas as outras áreas, cirurgia pediátrica, elas são tão específicas que deveriam fazer a mesma coisa. Mas como eu disse no começo, eu acho que a urologia é uma especialidade interessante, né? E a gente que acaba trabalhando muito com urologia, e eu acho que vocês também acabam se apaixonando pelo tema e pela área, porque ela é bastante específica. Quando a gente vai procurar alguém no centro cirúrgico para trabalhar com a gente ou para nos ajudar, nós vamos procurar as pessoas específicas da urologia. Então, às vezes, aquelas
os funcionários gerais que são de outras áreas não acabam atendendo às nossas expectativas. Mas eu acho que sim, todas as especialidades deveriam investir nos seus profissionais de instrumentação especificamente. Eu acho que isso dá uma dinâmica melhor de trabalho, uma qualidade e resultado muito melhor no final das contas, né? Assim como a SBU, a sociedade criou um consenso para a gente poder saber o que o Covid vai impactar na vida do instrumentador cirúrgico, né? Vocês ainda têm alguns privilégios. A maioria dos instrumentadores não são regulamentados, a gente não tem um valor fixo, então acho que isso impactou muito no nosso pensar, nas nossas ações. Você acha, na área de treinamento e capacitação, você acha que vai mudar bastante coisa por conta do Covid? Essa epidemia, eu acho que ninguém esperava, né, Rio? Acho que foi uma surpresa para todo mundo. É lógico que isso aí já vem acontecendo desde o final do ano passado, então alguma coisa ia acontecer, a gente sabia, mas que essa pandemia ia ter o tamanho que teve, eu acho que ninguém esperava essa coisa tão drástica, esse isolamento, uma coisa ímpar. Então nós estamos passando por um momento ímpar na história do mundo, né? Eu acho que isso daqui vai mudar toda uma geração, né? A nossa geração nunca vai esquecer dessa pandemia. E talvez essa seja a primeira de algumas outras que possam vir aí no futuro, já se fala muito nisso. E com certeza eu acho que vai mudar os nossos conceitos sobre muitas coisas. O próprio conceito de reuniões online, o que nós estamos fazendo aqui, eu acabei de sair de uma reunião da SBU, saí de uma sala online e já estou entrando aqui no Instagram. A gente estava no Google Meet e no Zoom. Então, assim, nós estamos aprendendo uma nova maneira de nos comunicarmos, de treinamento, de aprendizado. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito essa situação e aprender, talvez, essas formas de comunicação que a gente era meio deficitário antigamente. Na nossa sociedade, por exemplo, tanto nacional quanto de São Paulo, nós estamos usando muito as reuniões virtuais. Isso tem sido uma coisa interessante. Às vezes é até cansativo para a gente, porque a gente acaba trabalhando mais do que trabalhava antes, só no atendimento diário de consultório. Então, acho que isso vai mudar tudo. Mas eu quero aqui até deixar eu sou solidário a vocês, os instrumentadores, porque nós que somos cirurgiões, eu também vivo do meu consultório, do meu dia a dia, do que eu produzo. Eu sei muito bem o que vocês estão passando, todos nós aqui na minha região não é diferente. Eu trabalho na Unicamp, eu tenho procurado dedicar o meu tempo ao máximo que eu posso às atividades nos hospitais que eu trabalho, principalmente na Unicamp, né? E a gente vai contornando, e muita coisa de solidariedade também, eu acho que eu tenho feito muito disso. O HC da Unicamp tem pedido muito em termos assim de plantões em pronto-socorro, ajudando no atendimento Covid, enfermarias, cirurgias oncológicas para mudar um pouquinho a nossa dinâmica, e a gente tem colaborado, acho que todo mundo tem colaborado, e eu acho que nós profissionais da área de saúde temos um papel importante nesse sentido, mas que eu acho que vai mudar a forma de treinamento, tanto dos nossos residentes e alunos, que também só estão tendo aula online, e de vocês, instrumentadores, tenho certeza que vai sim. Mas isso eu acho que é para a gente refletir, pensar, estudar um pouco mais e quando a gente tiver a possibilidade de retornar às nossas atividades, aproveitar melhor o nosso tempo, né? Mas eu acho que momento de reflexão, né, Rê? Com certeza. Eu acho que uma das vantagens que teve é que eu acho que a gente em São Paulo, nós temos o privilégio de ter tudo, potencialmente, na medicina, de avanço de qualquer coisa, nós temos esse privilégio de ter aqui, né? A gente sabe que acaba demorando um pouco mais para as empresas, a tecnologia chegar em outras unidades, em outros estados. Eu acho que a vantagem disso é que a gente está conseguindo unificar, né? É óbvio que alguns equipamentos não vão chegar, mas o conhecimento, né? A tecnologia, a discussão hoje está muito mais fácil. Até porque hoje está todo mundo recluso, né? Hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de tempo de entrar na internet ou de debater porque não tem muita opção para fazer. Então, acho que isso vai ser muito bom. A gente abriu o consenso ontem, né? Sobre a pesquisa, sobre o que está impactando na vida do instrumentador. Nós recebemos um montão de pessoas de Sergipe, Piauí, Amazonas, que já responderam consenso. Então, a gente já está conseguindo chegar em alguns estados que o conhecimento não chegaria. A sociedade também criou isso. A gente criou alguns cursos online gratuitos, né, favorecendo que todo mundo possa ter o mesmo conhecimento. Uma coisa que você comentou sobre a evolução, eu me recordo que um ano e pouco atrás, uma instrumentadora de Campinas me comentou se deveriam fazer curso de robótica, né, porque a gente já faz aqui um tempo. E aí eu falei, óbvio que tem que ser. E aí a instrumentadora falou, não, mas o meu chefe falou que não, que nunca vai chegar aqui.
E agora, Não fui eu. recentemente, né? Recentemente o chefe está operando. Então, assim, eu falo, esse negócio que vai demorar muita coisa, que evoluiu a laparoscopia, né? A cirurgia convencional para a laparoscopia. Hoje a robótica é uma realidade muito mais rápida, né? Então a gente tem que começar a repensar nisso. Eu não posso me reter a achar que eu tenho conhecimento e que o meu conhecimento basta no que eu aprendi há 20 anos, né? Eu tenho que me integrar. Eu acho que essa é a vantagem de participar de congresso, né? Porque, assim, quando me perguntaram assim, mas você vai falar sobre SBU? Tá, mas a SBU, eles fazem congressos para médico, e o médico vai estar tendo acesso à tecnologia. Mas se a instrumentadora não tiver capacidade e não foi capacitada para poder aprender a tecnologia, não serve para nada, porque o médico vai chegar na hora prática e ele vai precisar do nosso conhecimento, né? Eu falo que instrumentador. Muito legal. Eu falo que instrumentador não é aquele que. Eu acho que as pessoas pensam assim, que instrumentação é eu aceitar a ordem verbal de um médico. Eu falo, não, eu antecipo o que ele vai querer. Né? Eu acho que não tem coisa mais gratificante é quando o médico pergunta tal coisa, na mão. Ou seja, eu já sei o que eu estou fazendo lá, eu já estou me antecipando, né? E aí também, para mim, poder me antecipar, eu preciso ter conhecimento. Então, participar de congresso faz a gente ter esse conhecimento. Rê, eu acho importantíssimo. Olha, eu sou um organizador de curso, congresso, você sabe disso, e eu sempre defendi para que tivesse os instrumentadores com a gente nesses nossos cursos. Por quê? Porque vocês são muito importantes no nosso dia a dia. O que a gente tenta aqui no meu ambiente? Eu sou de Campinas, a maior cidade do interior do estado de São Paulo, todo mundo conhece, tem só um robô aqui. Então, assim, eu acho que o instrumentador tem que ser igual médico, cirurgião, urologista. A gente tem que fazer uma adaptação do nosso mercado. Então, quer ver algumas informações interessantes para vocês que estão aqui nos assistindo e trabalham com a instrumentação? A Regiane falou a robótica. Ok, todo mundo quer fazer robótica, todo mundo quer treinar robótica, quer ver robótica. Mas no interior do estado de São Paulo, nós precisamos de instrumentadores que façam laparoscopia. Porque aqui, a laparoscopia é muito mais barata, entendeu? Então, sim, lógico, a gente não quer falar, não tem que treinar robô. Não, sim, tem que treinar robô, tem que treinar laparoscopia, tem que treinar tudo. Vocês têm que estar aptos a seguir com o seu urologista, seu parceiro nessa área, a todas as cirurgias que ele realiza. Né? Outra coisa importante que a gente vê no consultório, isso na prática privada que eu vejo, eu até ouvi isso da minha instrumentadora agora, recente, e ela falou assim, mas eu quero só operar, eu quero só entrar no centro cirúrgico. Eu falei assim, filha, eu também quero. Então vamos fazer o seguinte, você tem que me ajudar, vamos lá, vamos no consultório, você vai ver, você vai fazer a solicitação. Olha a parte importante, burocrática de atendimento do paciente, são as orientações para a cirurgia, são as solicitações de equipamentos, são as guias e convênios que muitas vezes são importantes. É o pós-operatório dos pacientes, que são aqueles pacientes que eles têm dúvidas, eles querem saber, querem falar. Então nós estimulamos para que o instrumentador seja um parceiro nosso em todos esses momentos. Você vai falar, dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas é isso aí, cuidar de vida, cuidar de cirurgia, cuidar de paciente dá trabalho. Por isso que a gente acredita que tem que ter muito amor ao que está fazendo, e a gente que é cirurgião é assim, e sabe que vocês são instrumentadores também são assim. Você falou de como interage um instrumentador, eu já tive vários instrumentadores, instrumentadoras, e o melhor instrumentador que ele gosta é que ele lê o que eu estou precisando. A pessoa está acompanhando a cirurgia e a laparoscopia e a robótica proporcionaram isso ultimamente. Então você está ali cortando, você vai precisar colocar um clipe. Então o instrumentador já prepara o clipe, já entra ali na sequência, né? Então isso eu acho que é muito legal. Eu acho que vocês têm que ter essa proatividade e o cirurgião, o urologista valoriza muito isso. E quando a gente tem um instrumentador assim, a gente não quer largar nunca mais. A gente fica dependente do instrumentador e quer falar, olha, resolve minha vida, pronto. A gente nem questiona. Antigamente, né, eu sou um cirurgião um pouco mais das antigas também, e o cirurgião brigava e gritava com isso. Imagina, hoje em dia não é nada assim. Hoje é o contrário, os instrumentadores é que brigam com a gente e falam, não, você não vai usar esse equipamento. A região é assim também. Você não vai usar isso, não, você vai usar isso. É uma brincadeira que a gente faz, mas isso é parceria, né? Isso que é legal trabalhar em conjunto. Eu acho que isso faz parte. Quando a gente começa a trabalhar e começa a desenvolver essas habilidades, eu acho que isso não tem preço. Nós montamos no ano passado, a gente fez um evento na Assembleia Legislativa falando sobre responsabilidade compartilhada.
Então, a gente menciona muitas vezes isso, né? Da importância de todo mundo que estiver atuando responder e corresponder à responsabilidade. Né? Então, assim, eu tenho que saber o que eu posso oferecer como profissional hoje. Eu, como instrumentador, eu posso facilitar para a vida do paciente. Eu posso fazer um bom agendamento, eu posso me antever, eu posso chegar antes, eu posso separar o material, eu posso saber a técnica da cirurgia para saber se não vai faltar nada. Eu consigo contribuir de outras maneiras, né? Porque as pessoas acham que, assim, buscar o material no meio do procedimento não vai trazer problema para o paciente, mas a gente sabe que a anestesia não é vitamina, né? 10 minutos desse paciente submetido à cavidade abdominal aberta, eu aumento o risco de infecção. Então, se a gente começa a entender que todo mundo, a enfermagem, a instrumentação, o médico, são corresponsáveis pelo sucesso da cirurgia, não existe mérito só de um, né? Então, essa mudança do século nosso. Eu costumo dizer, e eu brinco com todo mundo, né? Médico não é Deus. Ele é um cara muito inteligente que estudou 11 anos para poder fazer um diagnóstico preciso e fazer um diagnóstico, um tratamento correto, e tem a técnica para isso. O instrumentador é aquela pessoa que vai preparar tudo e atender ele com bastante atenção. O enfermeiro vai dar assistência. Porque não adianta ser um ótimo instrumentador, ser um excelente médico, mas se a assistência não for boa. Várias cirurgias já aconteceu do paciente ser reabordado porque teve problema na assistência da enfermagem, né? Com certeza, como essas também... parcerias são ótimas, né, Rê? Eu trabalho mais com oncologia e eu trabalho com vários profissionais. Eu tenho meu grupo de pós-graduação e não são só médicos, não. Eu tenho fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista. Então, tem pessoal de todas as áreas. Eu tenho secretários que estão querendo fazer na área de saúde, pós-graduação, porque são todos os profissionais que trabalham e eles melhoram o nosso atendimento médico no final das contas. Por exemplo, uma coisa interessante que eu tenho aqui na Unicamp, eu trabalho com um grupo de psicólogos. Nós estamos fazendo uma linha de trabalhos em psicologia muito interessante. Nós estamos avaliando a qualidade de vida, como esses pacientes se sentem com determinadas cirurgias, pacientes que são amputados de pênis, pacientes que são operados de câncer de próstata, que mexe muito com a parte de sexualidade. Então, a gente desenvolve grupos de apoio. Nós temos uma educadora física fazendo pós-graduação com a gente. Então, você vê a importância de todos os profissionais na área de saúde. Então, é montar um time, né? Um time, igual time de futebol. Você não tem 11 goleiros, você não tem 11 centroavantes. Você tem que ter um goleiro, um centroavante, um ponta esquerda, cada um com a sua função, e a gente tem que respeitar o papel de cada um, né? Talvez a parte maior que você falou, eu também acredito, você não disse médico é um deus, isso não existe, não. Pelo contrário, o relacionamento hoje com todos esses profissionais, ele é muito bom e a gente só aprende com isso, né? Eu sempre aprendo com vocês da instrumentação, com os psicólogos, a gente sempre tem algo a aprender e que no final das contas vai retornar no meu trabalho com o meu paciente, que é isso que eu quero, atender cada vez o meu paciente melhor, com uma qualidade melhor e que ele tenha um resultado melhor, né? Você acha que um dos motivos das instrumentadoras não participarem de congressos, de cursos, é porque elas não têm a motivação das equipes? Esse é um problema que não é só das instrumentadoras. Eu diria que são todos os profissionais que não são urologistas. No congresso, vou falar num congresso de urologia. Então, o urologista já está acostumado a reservar essa data. Normalmente era em setembro, esse ano foi cancelado por causa da pandemia, vai ser em novembro. E vocês estarão lá com a gente, se Deus quiser. Nós vamos fazer um belíssimo evento lá no WTC, um evento para 3.500 pessoas. Mas o problema é acertar a agenda de todo mundo, né? Dos urologistas, dos residentes, dos acadêmicos, das enfermeiras, psicólogos, instrumentadores. Por isso que a gente fala, às vezes, e é uma coisa que a gente estimula. A gente fala para o urologista, olha, desmarque todas as suas atividades e leve o seu pessoal, né? Então, leve a sua enfermeira, leve a sua instrumentadora, a sua secretária. A gente tem muito para ensinar as secretárias também que trabalham na frente ali, que é uma parte dificílima do consultório, lidar com o paciente, atender telefone. Se a gente puder melhorar o trabalho dela, a gente vai melhorar o trabalho de todo mundo, né? Mas eu acho que é um problema de agenda, viu, Rê? Então, a gente entende que às vezes nem todos veem essa capacitação, esse estímulo na educação continuada dos profissionais da maneira que a sociedade vê, né? A gente, como realiza muito curso, congresso e projetos em cima
desses temas, então a gente fica sempre atento, né? Então eu, por exemplo, libero todas as pessoas que trabalham comigo na semana de congresso de Uro e eu espero que todos vão, participem. Tem parte social, tem de tudo, né? Num congresso também tem que ter o lado não só técnico, só de equipamento, mas tem que ter uma coisa agradável. Às vezes, por exemplo, tem um humorista, você vai assistir um humorista falando, acho que é bem legal. Alguém que vai falar de política ou de esporte, a gente precisa dessas outras coisas para viver, né? Então, acho que é importante que todos participem e que a gente tenha momentos agradáveis aí de congraçamento, né? Então, eu posso acreditar que a SBU vai incentivar as experimentadoras da urologia a participar do nosso congresso, então? Com certeza, estaremos lá. Nós, esse ano, nós estamos... eu sou o presidente da comissão científica do Congresso Paulista. Eles estão reunidos decidindo outros assuntos agora, nesse momento. Mas nós temos um grupo muito bom no estado de São Paulo, que é a seccional que eu trabalho. E nós estamos fazendo uma programação muito legal. O WTC, para quem conhece, tem 2 plenárias, uma lá em cima que cabe 3.000 pessoas, uma embaixo que cabe 600 pessoas. São 2 plenárias, vários cursos paralelos, workshops, stands. Nós temos, acho que são em torno de 30 cursos paralelos, demonstração de equipamentos, laboratórios, vão ter atrações. E nós esperamos que em novembro nós já estejamos preparados, né? Que essa pandemia já tenha passado, todo mundo vai estar querendo participar desses eventos presenciais. Nós não tivemos esse ano da urologia, para você ter uma ideia da gravidade, o Congresso americano foi suspenso, o Congresso europeu foi suspenso, e esse ano a gente não tem Congresso brasileiro, que a gente intercala. Então o nosso Congresso de São Paulo vai ser o maior congresso de urologia do mundo, né? Porque todos os outros foram suspensos. Então, olha a importância do nosso congresso e a responsabilidade nossa da seccional aqui de São Paulo. Então, nós estamos já sabendo disso, estamos todos trabalhando a todo vapor aí, contando com a ajuda de vários colegas, porque a sociedade de São Paulo e do Brasil ela é muito grande. Nós somos quase 5.000 urologistas no Brasil, em São Paulo tem 1.500, quase 2.000 urologistas, acho que estão aqui no estado de São Paulo. Então, todos esses empenhados nesse Congresso Paulista de Urologia, esperando por esse momento para que a gente possa desfrutar depois dessa pandemia, né? Com certeza. Quais são as ações que a SBU promove para o atendimento da sociedade, de informação? Nós temos vários projetos, nós temos o Congresso talvez seja o carro-chefe, que são os eventos principais e oficiais da nossa sociedade, tanto o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro, o ano que vem, eu não me lembro onde vai ser. O ano passado... Em Brasília? Pode ser Brasília. É Brasília, depois vai ser Salvador. Foi Curitiba, e aí a gente intercala. Um ano é o Paulista em São Paulo, o outro ano em alguma capital. O ano passado foi Curitiba, esse ano vai ser em Brasília. Então, o Congresso é o carro-chefe, é o mais importante dos nossos eventos. Mas nós temos várias outras ações, são vários departamentos. Nós fazemos cursos de capacitação, de treinamento em laparoscopia, robótica, laser, e todos esses equipamentos, endurologia, urologia, infertilidade, disfunção erétil, enfim, todas as áreas a sociedade brasileira tem uma atuação. Nós temos uma revista científica nacional que ela é indexada, é uma revista muito importante, ela já vem há vários anos com esse perfil científico e muito interessante, procurada por pessoas do mundo inteiro para publicações. Nós temos ações de divulgação de todo esse material. O nosso Rony Fernandes, o nosso parceiro, meu grande amigo, que não sei se está nos assistindo aqui, que trabalha também com a Regiane, e ele é o grande comunicador da SBU Nacional, e eles têm uma função muito importante numa revista que chama essa que está aparecendo aqui na tela, que é o Bodal, é o Boletim da Urologia, essa é uma revista nacional. Em São Paulo nós temos o BIL, que é o Boletim Informativo de Urologia, para estar passando para os urologistas todos os nossos projetos, ações sociais, ações de educação continuada e também trabalhando bastante para a parte de defesa profissional. Porque se vocês imaginam tudo isso de cirurgia, especialistas, médicos, residentes se formando, então a gente tem que ter um controle também da defesa profissional, saber o que o urologista está ganhando, como é que está o mercado de trabalho em cada setor. Essa é uma coisa muito difícil, porque o Brasil é um país muito heterogêneo.
mas que a sociedade tem feito com um grande brilho isso, né? A figura do nosso presidente, o Dr. Antônio Carlos Lima Pompeu, que é professor titular do ABC, hoje ele é o nosso presidente da SBU Nacional, e ele tem se empenhado muito para todo esse trabalho da SBU. E o nosso presidente aqui de São Paulo, que é o Dr. Geraldo Faria, que é de Rio Claro, que também é um brilhante urologista e tem ajudado muito a Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Então tem várias ações, vários projetos. Lógico que tudo ficou um pouquinho engessado por causa da pandemia, mas a gente, mesmo assim, tem trabalhado, né, com conferências online, webinários, podcasts, várias reuniões online. E esses dois presidentes, eles têm trabalhado assim com muita dedicação para superar essa crise que ninguém esperava e que tomou essa dimensão inesperada mundial, né? Mas isso é um pouco da Sociedade Brasileira de Urologia. Teria mil coisas a mais para falar, né, Rê? Você que conhece. Sim. Mas resumindo rapidamente, basicamente são esses os projetos e as atividades que a sociedade desenvolve. O que você deixaria para a gente agora, nesse momento de pandemia, nesse momento para a gente repensar, de reflexão, o que o Dr. Wagner, no nome da SBU, finalizaria para a gente? Bom, pessoal, eu acho que é uma época de isolamento, isso é muito importante. Eu sou a favor do isolamento, acho que do jeito que a gente tem feito até agora. E eu pessoalmente acho que está na hora de abrir um pouquinho, né? Então a gente tem que pensar na parte econômica também, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa abertura, a gente tem que ter um distanciamento social, usar máscaras, usar todos os cuidados. Nós que somos profissionais da área de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos EPIs, os equipamentos de segurança, todos os nossos residentes, alunos, todos os profissionais, os instrumentadores, enfermeiras, fisioterapeutas, tomem cuidado, cuidem das suas famílias, né? Eu acho que esse distanciamento, esse isolamento, esses cuidados, eles são importantes porque vão mudar culturalmente toda a sociedade. Eu acho que ninguém mais vai ver a vida como ela era, do jeito que era antes dessa pandemia. Eu acho que todo mundo vai sair com uma atitude diferente daqui para frente. E eu acho que é um momento de reflexão também para a gente repensar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente colhe, né? A gente tem feito um trabalho muito legal dentro da sociedade para os nossos associados. Eu tenho honra disso, eu tenho orgulho disso. E eu espero que todos aproveitem, sejam solidários e tomem desempenhem seu papel dentro da sociedade nas suas áreas, né? Instituições públicas de ensino, como instrumentadores, enfermeiras, médicos, urologistas. Eu acho que todo mundo tem um papel e eu acho que é hora da gente refletir e reavaliar bastante os nossos conceitos de vida e de profissional. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar como um colega trabalhador aí pela sociedade e urologista, e que tem um prazer enorme estar aqui com você e de ser seu amigo também, viu, Regiane? Muito obrigado aqui, viu, pelo convite. Já fica aqui o agradecimento antecipado aí por todo o carinho que a gente tem um pelo outro ao longo desses anos aí. É uma relação muito longa de conhecimento, parceria e ajuda há muitos e muitos anos aí, né, Regiane? Com certeza. Eu costumo dizer que as pessoas pensam que a sociedade foi criada de um dia para outro, né? Que a Regiane surgiu do nada e caiu de paraquedas e está fazendo. São quase 24 anos trabalhando como instrumentador cirúrgico, são quase 10 anos trabalhando com a SBU, trabalhando na BTO, fazendo cursos. A gente sabe, eu acho que eu tenho que, mais do que nunca, a criação da sociedade foi para isso, foi para valorizar também os outros instrumentadores, porque eu não faço parte da equipe médica como um CRM, eu faço parte da equipe de instrumentadores, né? Eu posso dizer que eu tive o privilégio de abrir mão de uma faculdade de medicina para poder valorizar a minha profissão, que eu tanto gosto e acho que tem um grande valor, é isso que é importante. A sociedade foi o que eu comentei, a gente está crescendo, está caminhando, né? Eu acho que a gente está conseguindo ter nosso reconhecimento, o que falta, eu acho que é um pouco de unificação, né? A gente vê 94 anos da SBU, certamente passaram por desafios, por trajetórias, não é muito diferente da instrumentação. Eu costumo dizer que na parte da instrumentação é mais difícil, porque a grande maioria é mulher, então você imagina o problema, né? Quando junta uma ou duas, então a gente tem esse problema, mas eu acho que ao contrário, eu acho que a semente que a gente plantou lá atrás está se desenvolvendo, as pessoas estão valorizando, né? Prova disso, hoje a gente está junto com vocês, a gente está tendo o privilégio de ter alguém representando
A SBU, que é uma das instituições tão reconhecida e tão valorizada no mundo inteiro. Então, para a gente ficar muito contente. Eu já antecipo para você que a SBU vai ter um cadastro dos instrumentadores em todo o Brasil e vai ter um score. Então, depois eu encaminho para a SBU uma planilha onde vocês vão poder acessar, né? Porque eu acho que nós temos muito mais instrumentadores formados do que médicos com instrumentadores. Então, a gente vai ter esse canal, a gente vai permitir que as pessoas que participem, que se inscrevam, os médicos podem ter esse acesso dos instrumentadores que a gente sabe que realmente, efetivamente estudaram, que tem prática, tem conhecimento, que eu acho que é um caminho legal para vocês, porque eu procuro instrumentador onde hoje, né? É por indicação, com quem eu faço. Então, é uma das coisas que a SFIC vai ter. Eu agradeço novamente, e agora ao vivo, o convite de você ter me convidado para poder fazer parte da mesa, né, do curso de instrumentação cirúrgica. Certamente, logo a gente vai abrir o comunicado para todo mundo. Digo que os outros instrumentadores que foram convidados também já ficaram extremamente lisonjeadas. E eu tenho certeza que será um dos excelentes congressos promovidos e a gente se deixa à disposição de qualquer coisa que a SBU precise. Nós estamos à disposição. Muito bom, Rê. Muito legal. Muito bacana. Ai, que bom. Nós vamos ter alguns cursos depois online, e aí eu vou convidá-lo, quero que você dê alguma aula para a gente, para os instrumentadores, eu te aviso antecipadamente para a gente poder fazer. Mas muito obrigado. Será um prazer participar com vocês aí, poder ajudá-los aí nessa formação desse profissional que eu acho que é muito importante no nosso dia a dia. Com certeza, eu acho que sem vocês aí não dá. Então o pessoal já consegue já se programar. Em novembro a gente vai estar todo mundo junto. Quem não conhece o Dr. Wagner pessoalmente vai ter o prazer de conhecê-lo no congresso. Eu agradeço a disponibilidade. Eu sei que você e a Gabriela estavam convalescente, estavam, né, tentando se melhorar. Então, muito obrigado mesmo. Eu sei que é difícil. Até passou do tempo que a gente tinha previsto. Deixo um excelente abraço, um beijo para vocês e para todo mundo. Eu vou deixar a live gravada para todo mundo tiver acesso e depois a gente coloca no nosso canal editado, tá bom? Muito obrigada a todo mundo. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Rê. Um beijo. Nada, tchau.